Olá, meu irmão, minha irmã, maravilha chegar junto, estar contigo, te encontrar mais uma vez esse dia bonito que Deus preparou para nós e que a gente vai viver com intensidade, com vontade de fazer o bem, com desejo sincero de estar em sintonia com Ele, com os irmãos, com uma vontade muito humana, né? Muito humana. E se é humana, é divina. De construir comunhão, de construir pontes, de estabelecer portas abertas. E mais uma vez a gente pede ao Espírito Santo de Deus que esteja conosco, que venha em nosso socorro, que caminhe com a gente, que faça comunhão profunda com a gente, que seja essa presença agora entre nós, fazendo ponte, construindo sobre nós, armando sobre nós a sua tenda. Eu te peço, Espírito Santo, que você venha em socorro da nossa fraqueza, nos dê as capacidades necessárias para uma vida, para uma escuta que redunde, que desemboque numa vida regida pela palavra de Deus. É o que eu te peço. Venha sobre nós, Espírito Santo. Dai-nos o dom da tua graça. Dai-nos o dom da tua presença. Dai-nos, Espírito Santo de Deus, essa capacidade de viver na tua presença segundo a tua vontade. Vamos então acolher o Evangelho de hoje. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Capítulo 17, os versículos de 20 a 25. Naquele tempo os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu: O reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. E Jesus disse aos discípulos: Dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem e não podereis ver. As pessoas vos dirão, ele está ali ou ele está aqui. Não deveis ir, nem correr atrás. Pois como o relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No tempo de Jesus, o pessoal pensava que o reino de Deus era aquele reino que seria implantado pelo Messias em substituição ao Império Romano, em substituição aos impérios do mundo com todo o mal que eles estavam fazendo, especialmente o povo de Israel sofrendo pesadamente sob o império, sob o jugo do Império Romano. Então eles esperavam esse reino. Eles esperavam uma instituição política, econômica, militar. Eles esperavam um rei cercado de exércitos e súditos. Era uma lógica humana. Mas o reino de Deus era Jesus. Por isso que ele diz, não procurais aqui ou lá, porque o reino de Deus está no meio de vós. Era ele. O reino de Deus é uma pessoa e tudo que ela carrega. Uma pessoa e todo o projeto, toda a proposta, toda a força de fé, a densidade espiritual que ela carrega. O reino de Deus é Jesus. E ainda hoje, muitas vezes, nós somos tentados a pensar que o reino de Deus, que as coisas de Deus, estão absolutamente vinculadas às estruturas de poder econômico, religioso, militar, político do mundo. Quando, na verdade, o reino de Deus é Jesus agindo no meio de nós, nas pequenas coisas cotidianas, na salvação que se nos apresenta por essa presença suave, sutil de Jesus Cristo. Então, meus irmãos, minhas irmãs, meu irmão, minha irmã querido,
Vamos reconhecer o reino de Deus entre nós, vamos abraçar o reino de Deus entre nós. Vamos ter olhos, coração, capacidade de percepção para encontrar, valorizar e aderir essa presença salvífica de Cristo no meio de nós, como diz aquela música, tão perto de mim que até eu posso tocar. Jesus está aqui, Jesus está aí, Jesus está no meio de nós, o reino de Deus está no meio de nós. Vivamos com essa e vivamos dessa presença. Que assim seja. E eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.